Bem-vindos ao Narratis, onde mistérios, mentiras e traições ganham vida em histórias surpreendentes que vão mexer com suas emoções. Um mistério que mudou para sempre a vida de uma família e continua aterrorizando viajantes solitários até hoje. O início do terror. Uma fazenda amaldiçoada. No coração do interior de São Paulo, entre cana-de-açúcar e cafezais que se estendem até onde a vista alcança, existe uma propriedade que carrega décadas de segredos sombrios. A Fazenda Esperança, nome irônico para um lugar onde a esperança morreu há muito tempo, pertence à família Santos há mais de 50 anos. Mas foi em março de 2019 que Ricardo Santos, de 42 anos, começou a vivenciar eventos que desafiariam tudo aquilo em que acreditava. Ricardo sempre foi um homem prático, engenheiro agrônomo formado pela USP, que herdou a fazenda do avô e transformou a propriedade em uma das mais produtivas da região. Casado com Mariana há 15 anos, pai de 2 filhos, Pedro, de 12 anos, e Sofia, de 8. Ele jamais deu ouvidos às histórias que os trabalhadores mais antigos contavam sobre aparições e fenômenos inexplicáveis na propriedade. A fazenda se estendia por mais de 800 hectares, com a casa-sede construída no início dos anos 1900, uma imponente estrutura colonial que dominava a paisagem rural. Ao redor da propriedade, uma estrada de terra conectava a fazenda à rodovia principal, um trecho solitário de aproximadamente 5 quilômetros que cortava uma densa mata nativa preservada. A primeira aparição, quando o impossível se torna real. Tudo começou numa noite fria de outono, quando Ricardo voltava de uma reunião na cooperativa agrícola da cidade vizinha. Eram aproximadamente 23h30 quando ele trafegava pela estrada que levava à fazenda, os faróis do seu picape cortando a escuridão densa da mata. A neblina começava a se formar, criando uma atmosfera fantasmagórica que fazia até mesmo um cético como ele se sentir desconfortável. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Uma figura feminina parada na beira da estrada, vestida completamente de branco, com um vestido longo que parecia flutuar mesmo sem vento. Seus cabelos longos e loiros brilhavam sob o luar, contrastando dramaticamente com a alvura do vestido que se ajustava perfeitamente ao seu corpo esbelto. Ela ergueu a mão num gesto inconfundível. Estava pedindo carona. Ricardo diminuiu a velocidade, dividido entre a curiosidade e um instinto primitivo que o alertava para o perigo. Aquela mulher não deveria estar ali, sozinha, no meio da noite, vestida daquela forma. O vestido branco parecia feito de uma seda fina, com detalhes delicados de renda que capturavam a luz da lua de forma quase sobrenatural. Quando finalmente parou o veículo a poucos metros dela, pôde ver seu rosto através do para-brisa embaçado. Era uma mulher jovem, aparentando ter entre 25 e 30 anos, de uma beleza perturbadora e melancólica. Seus olhos eram profundamente azuis, quase hipnóticos, e sua pele tinha uma palidez fantasmagórica que a fazia parecer etérea. O que mais chamou a atenção de Ricardo foi a expressão em seu rosto, uma mistura de tristeza profunda e algo que ele só conseguiu identificar como uma sede de vingança mal contida. "Precisa de ajuda?" perguntou Ricardo, baixando o vidro da janela. A mulher se aproximou lentamente, seus passos silenciosos sobre a estrada de terra. Quando falou, sua voz era suave como um sussurro, mas carregava um tom gelado que fez Ricardo sentir um arrepio percorrer sua espinha. "Você pode me levar até o cemitério?" ela pediu, seus olhos fixos nos dele com uma intensidade perturbadora. "Tenho alguém para visitar." Ricardo hesitou. O cemitério municipal ficava a cerca de 15 quilômetros dali, em direção oposta à sua fazenda. Mas algo naqueles olhos azuis o impediu de recusar. Talvez fosse compaixão, talvez uma atração inexplicável, ou talvez o destino já estivesse traçado. "Claro, pode entrar", ele respondeu, destrancando as portas. A mulher abriu a porta do passageiro e deslizou para dentro do veículo com uma graça sobrenatural. Imediatamente, a temperatura dentro da cabine despencou. Ricardo ligou o aquecedor, mas o frio permanecia, como se emanasse diretamente dela. Um perfume doce e enjoativo, como de flores murchas, invadiu o espaço confinado. Durante os primeiros minutos, eles viajaram em silêncio. Ricardo lançava olhares furtivos para sua passageira, notando detalhes estranhos. Ela não parecia respirar, e suas mãos, cruzadas delicadamente sobre o colo, tinham uma palidez quase translúcida. O vestido branco, que ele havia pensado ser de seda, agora parecia estar constantemente em movimento, como se fosse feito de névoa solidificada. "Há quanto tempo você mora na fazenda?" ela perguntou subitamente, sua voz quebrando o silêncio como uma lâmina. "Toda a minha vida", Ricardo respondeu, tentando manter a naturalidade na voz. "Meu avô comprou a propriedade nos anos 1960. "Por que pergunta?" Um sorriso estranho se formou nos lábios da mulher, revelando dentes perfeitamente brancos que brilhavam na escuridão.
Só curiosidade. Essa região tem uma história interessante. Ricardo sentiu um nó se formar em seu estômago. Havia algo na forma como ela disse aquelas palavras que o deixou profundamente desconfortável. Que tipo de história? Histórias de amor, ela respondeu, sua voz agora carregada de uma amargura palpável. E de traição. Você é casado, não é? A pergunta o pegou desprevenido. Sim, há 15 anos. Tenho 2 filhos. Que sorte a sua, ela murmurou, mas o tom de sua voz sugeria exatamente o oposto. Nem todo mundo tem a chance de viver um amor verdadeiro. Alguns de nós foram enganados. Ricardo estava prestes a perguntar o que ela queria dizer quando percebeu que já haviam chegado ao cemitério. Os portões de ferro forjado se erguiam imponentes na escuridão, e além deles, fileiras de lápides e monumentos se estendiam como uma cidade silenciosa dos mortos. Chegamos, ele anunciou, parando o veículo em frente aos portões. A mulher de branco não se moveu imediatamente. Em vez disso, ela se virou para ele, seus olhos azuis agora brilhando com uma luz própria na escuridão. Obrigada pela carona, Ricardo Santos. O sangue de Ricardo congelou em suas veias. Ele não havia mencionado seu nome durante toda a viagem. Como você sabe meu nome? Ela sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso era frio e cheio de malícia. Eu sei muitas coisas sobre você, Ricardo. Sei sobre sua esposa, Mariana. Sei sobre seus filhos, Pedro e Sofia. Sei sobre a fazenda que você herdou. E sei sobre os segredos que ela esconde. Antes que Ricardo pudesse responder, a mulher simplesmente desapareceu. Não saiu do carro, não abriu a porta. Simplesmente se desfez como fumaça, deixando apenas o perfume enjoativo de flores mortas e uma sensação de frio que parecia ter se instalado permanentemente em seus ossos. A investigação, desenterrando o passado. Ricardo dirigiu de volta para casa em estado de choque, questionando sua própria sanidade. Durante o resto da noite, ele permaneceu acordado, repassando cada detalhe do encontro. Na manhã seguinte, decidiu que precisava de respostas, mas escolheu não contar nada para Mariana, pelo menos não ainda. Sua primeira parada foi a casa de Sebastião Ferreira, o caseiro mais antigo da fazenda, um homem de 78 anos que trabalhava na propriedade desde os anos 1970. Se alguém conhecia os segredos da Fazenda Esperança, seria ele. Seu Sebastião, Ricardo começou, tentando soar casual. O senhor já ouviu falar de alguma história estranha sobre nossa propriedade? Aparições, coisas inexplicáveis. O rosto enrugado do velho caseiro imediatamente se fechou, e ele desviou o olhar. Por que essa pergunta, patrão? Só curiosidade. Os trabalhadores às vezes mencionam coisas. Sebastião suspirou profundamente, como se carregasse o peso de décadas de silêncio. Tem coisas que é melhor deixar enterradas, doutor Ricardo. Mas se o senhor realmente quer saber. O velho caseiro conduziu Ricardo até a varanda de sua casa simples, onde se sentaram em cadeiras de balanço gastas pelo tempo. Sebastião acendeu um cigarro de palha com mãos trêmulas e começou a falar. Isso aconteceu antes do seu avô comprar a fazenda. Nos anos 1950, essa propriedade pertencia a um homem chamado Coronel Alberto Mendonça. Era um homem rico, poderoso, mas também cruel e sem escrúpulos. Tinha uma jovem esposa, Helena, uma moça linda de cabelos loiros que ele havia praticamente comprado dos pais dela quando ela tinha apenas 17 anos. Ricardo sentiu um arrepio. A descrição se encaixava perfeitamente com a mulher que ele havia encontrado na estrada. Helena era infeliz no casamento, continuou Sebastião. O coronel era muito mais velho, violento, e a tratava mais como propriedade do que como esposa. Foi então que ela conheceu João, um trabalhador jovem e bonito que havia chegado à fazenda procurando trabalho. Eles se apaixonaram perdidamente. O velho homem parou para dar uma tragada no cigarro, seus olhos perdidos nas membranas do passado. Por meses, eles mantiveram um romance secreto. Helena havia encontrado na paixão por João a primeira felicidade real de sua vida. Eles planejavam fugir juntos, começar uma nova vida longe dali. Mas o coronel descobriu. O que aconteceu? Ricardo perguntou, embora algo dentro dele já soubesse que a resposta seria terrível. O coronel ficou louco de raiva. Numa noite de lua cheia, ele emboscou João na estrada que liga a fazenda à cidade. Matou o rapaz a tiros e deixou o corpo para os animais. Depois voltou para casa e contou tudo para Helena, descrevendo cada detalhe da morte do amante dela. Sebastião parou novamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Helena não suportou. Na manhã seguinte, ela foi encontrada enforcada em seu quarto, vestindo seu vestido de noiva,
o mesmo que havia usado no casamento arranjado. Deixou uma carta dizendo que voltaria para se vingar de todos os homens infiéis e cruéis do mundo. E o coronel? Ricardo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Morreu uma semana depois, em circunstâncias misteriosas. Foi encontrado em sua caminhonete, que havia saído da estrada e capotado. O estranho é que não havia marcas de freada, como se ele tivesse simplesmente dirigido direto para a morte. E várias pessoas juraram ter visto uma mulher de branco na estrada naquela noite. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Agora ele entendia por que a mulher havia perguntado sobre seu casamento, porque ela parecia conhecer tanto sobre sua família. Desde então Sebastião continuou, vez ou outra, motoristas relatam encontros com uma mulher loira de vestido branco pedindo carona naquela estrada. Alguns dizem que ela simplesmente desaparece durante a viagem. Outros contam que ela os leva até o cemitério e depois some. Mas há histórias mais sombrias. Que tipo de histórias? Homens casados que foram encontrados mortos em acidentes estranhos depois de dar carona para ela. Sempre na mesma estrada, sempre sem explicação. A polícia nunca conseguiu encontrar uma ligação, mas nós que vivemos aqui sabemos a verdade. A segunda aparição, o julgamento silencioso. Aquela revelação deixou Ricardo profundamente perturbado, mas ele tentou se convencer de que tudo não passava de superstição rural. Afinal, ele era um homem de ciência, formado em uma das melhores universidades do país. Não podia acreditar em fantasmas e lendas. Mas suas convicções começaram a vacilar quando, uma semana depois, ele a viu novamente. Desta vez, Ricardo estava retornando de uma festa de aniversário na cidade. Havia bebido algumas cervejas durante a comemoração, não o suficiente para estar bêbado, mas o bastante para estar mais relaxado do que o normal. Mariana havia ficado em casa com as crianças, alegando uma dor de cabeça. Eram quase meia-noite quando ele entrou na estrada da fazenda. A lua cheia iluminava a paisagem, criando sombras dramáticas entre as árvores. Foi então que ele a viu novamente, no mesmo local da primeira aparição. Desta vez, ela não estava apenas pedindo carona. Estava parada no meio da estrada, obrigando-o a parar. Seu vestido branco brilhava sob o luar, e Ricardo pode ver que se tratava de um modelo mais elaborado do que ele havia pensado inicialmente. Parecia ser um vestido de noiva antigo, com mangas compridas de renda e uma cauda que se estendia atrás dela como um manto espectral. Ricardo parou o carro a poucos metros dela, o coração batendo acelerado. Dessa vez, ela se aproximou da janela do motorista antes mesmo que ele abaixasse. Olá novamente, Ricardo, ela disse, sua voz ainda mais fria do que da primeira vez. Como foi a festa? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Como você sabe que eu estive em uma festa? Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Eu sei muitas coisas. Sei que você bebeu cerveja. Sei que conversou com outras mulheres. Sei que sua esposa ficou em casa, sozinha, cuidando dos seus filhos. Ricardo sentiu uma onda de culpa inexplicável. É verdade que ele havia conversado com algumas antigas colegas de faculdade na festa. E é verdade que uma delas havia flertado descaradamente com ele. Ele não havia feito nada de errado, apenas conversado e rido, mas agora, sob o olhar acusador daqueles olhos azuis, sentia-se como um adúltero. Eu não fiz nada de errado, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Ainda não, ela respondeu, e havia uma ameaça velada em suas palavras. Mas você pensou, não pensou? Quando aquela morena tocou seu braço e riu das suas piadas, você pensou no que poderia acontecer se as circunstâncias fossem diferentes. Ricardo engoliu em seco. Como ela podia saber disso? Como ela podia conhecer os pensamentos que ele havia se esforçado para suprimir durante toda a noite? Sabe qual é o problema com homens como você, Ricardo? Ela continuou, se aproximando ainda mais da janela. Agora ele podia ver detalhes assombrosamente nítidos de seu rosto. Sua pele era perfeita, mas tinha uma qualidade artificial, como porcelana. Seus lábios eram de um vermelho profundo que contrastava drasticamente com a palidez do resto do rosto. Vocês acham que podem ter tudo. Uma esposa devota em casa, filhos bem comportados, e ainda assim o direito de fantasiar com outras mulheres. Isso não é verdade, Ricardo protestou, mas sua voz soava fraca até para seus próprios ouvidos. Não é. Ela inclinou a cabeça, estudando como se fosse um espécime interessante. Então por que você não contou para sua esposa sobre nosso primeiro encontro? Porque está mentindo para ela agora mesmo, deixando-a pensar que você está apenas chegando tarde do trabalho? Ricardo não tinha resposta para isso. Era verdade que ele não havia mencionado nada sobre os estranhos encontros para Mariana.
Havia-se convencido de que era para protegê-la, para não assustá-la, mas agora percebia que talvez houvesse outras razões. Eu vou deixar você ir para casa hoje, ela disse, dando um passo para trás. Mas quero que você pense no que conversamos. Pense sobre o tipo de homem que você realmente é, e o tipo de homem que você deveria ser. Dessa vez, quando ela desapareceu, Ricardo estava observando atentamente. Ela simplesmente se desfez como fumaça, começando pelos pés e subindo até que sua cabeça foi a última coisa a sumir, deixando apenas aquele sorriso frio flutuando no ar por um momento antes de também desaparecer. A deterioração, quando o medo se instala. Nos dias que se seguiram ao segundo encontro, Ricardo começou a mudar. Tornou-se obsessivo, verificando constantemente se as portas estavam trancadas, instalando novas luzes de segurança ao redor da propriedade. Mariana notou a mudança em seu comportamento, mas quando perguntava o que estava acontecendo, ele sempre arranjava uma desculpa. Você está bem? Ela perguntou uma manhã, enquanto tomavam café na cozinha aconchegante da casa-sede. Você parece diferente, distante. Ricardo olhou para sua esposa, realmente olhou, talvez pela primeira vez em semanas. Mariana era uma mulher bonita de 40 anos, com cabelos castanhos cacheados e olhos verdes expressivos. Eles se conheceram na universidade e se casaram ainda jovens, construindo uma vida sólida e feliz juntos. Ou pelo menos, assim havia parecido até recentemente. Estou apenas preocupado com a fazenda, ele mentiu, evitando seu olhar. A safra não está indo tão bem quanto esperávamos. Mariana o estudou por um momento, claramente não convencida. Ricardo, nós somos casados há 15 anos. Eu sei quando você está me escondendo algo. Antes que ele pudesse responder, Pedro e Sofia entraram correndo na cozinha, disputando quem chegaria primeiro à mesa do café. A conversa foi interrompida, mas Ricardo sentiu o peso do olhar questionador de Mariana durante todo o resto da manhã. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Mariana tentou novamente. Ricardo, se há algo errado, você pode me contar. Somos uma equipe, lembra? Por um momento, Ricardo considerou contar tudo para ela. Sobre os encontros com a mulher de branco, sobre a história que Sebastião havia contado, sobre o medo crescente que estava consumindo seus pensamentos. Mas quando abriu a boca, as palavras simplesmente não saíram. Estou bem, amor, ele disse, beijando sua testa. Apenas cansado. Mas ele não estava bem, e ambos sabiam disso. A terceira aparição. A revelação. A terceira aparição aconteceu em uma noite em que Ricardo não estava nem saindo nem voltando de lugar algum. Ele estava em seu escritório na casa-sede, trabalhando até tarde em planilhas financeiras, quando ouviu uma batida suave na janela. Quando olhou para cima, ela estava lá, do lado de fora da janela, seu rosto pálido pressionado contra o vidro. Mas dessa vez havia algo diferente em sua aparência. Seu vestido de noiva branco estava manchado, como se tivesse sido arrastado pela terra. Seu cabelo loiro, antes perfeitamente arrumado, agora estava emaranhado e sujo. E seus olhos brilhavam com uma luz sinistra que fez Ricardo recuar instintivamente. Deixe-me entrar, Ricardo, ela disse, sua voz abafada pelo vidro mas ainda claramente audível. Precisamos conversar. Não, Ricardo respondeu, sua voz tremendo. Você não é real. Isso não está acontecendo. Ela riu, um som frio e cristalino que fez os pelos da nuca de Ricardo se arrepiarem. Oh, eu sou muito real. Mais real do que você imagina. Subitamente, ela estava dentro do escritório, sentada na cadeira do outro lado de sua mesa, como se sempre tivesse estado ali. O perfume enjoativo de flores mortas imediatamente encheu o ambiente. Como você? Ricardo começou, mas ela o interrompeu com um gesto. Como eu entrei? Querido, portas e janelas são conceitos para os vivos. Eu tenho outras formas de me locomover. Ricardo tentou se levantar, mas descobriu que não conseguia se mover. Era como se uma força invisível o mantivesse colado à cadeira. O que você quer de mim? Ele perguntou, lutando contra o pânico que ameaçava dominá-lo. Eu quero justiça, ela respondeu, seus olhos brilhando com uma intensidade hipnótica. Você vê, Ricardo, eu dedico minha existência eterna a punir homens como aquele que me traiu em vida. Homens que enganam suas esposas, que quebram promessas sagradas, que destroem famílias. Mas eu nunca traí minha esposa. Ricardo protestou. Eu amo Mariana. Ama mesmo. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Então por que você flertou com aquela professora na festa da escola de seus filhos no mês passado? Por que você salvou o número de telefone daquela vendedora bonita que veio à fazenda semana passada?
Por que você para o carro quando passa em frente à casa daquela divorciada que mora na cidade? Cada acusação era como uma punhalada no peito de Ricardo. Eram todas verdade, mas eram apenas pensamentos, fantasias passageiras que ele nunca havia transformado em ação. Pensamentos não são ações, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Não são, ela sorriu, revelando dentes que agora pareciam ligeiramente afiados. Mas eles são o primeiro passo, não são? E você, Ricardo Santos, já deu esse primeiro passo. Você já começou a se afastar de sua família. Já começou a mentir para sua esposa. Já começou a procurar algo mais emocionante. Ricardo sabia que ela estava certa, e essa percepção o encheu de horror. Nos últimos meses, ele havia se sentido inquieto, entediado com a rotina da vida matrimonial. Havia começado a fantasiar sobre outras mulheres, sobre outras vidas que poderia ter vivido. O que você vai fazer comigo? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Isso depende de você, ela respondeu, se levantando da cadeira. Quando fez isso, Ricardo notou que ela não fazia sombra, e que através de seu corpo ele podia ver vagamente a estante de livros atrás dela. Você pode escolher continuar no caminho que está seguindo, e eventualmente eu terei que tomar medidas mais drásticas. Ou você pode escolher valorizar o que tem, ser o homem que sua família merece. Ela se aproximou dele, e quando estendeu a mão para tocar seu rosto, os dedos dela eram frios como gelo morto. Eu vou estar observando, Ricardo. Sempre observando. E se você escolher seguir o caminho da traição e da mentira, eu estarei lá para garantir que pague o preço. A transformação. O despertar da consciência. Quando Ricardo acordou na manhã seguinte, estava deitado no sofá de seu escritório, com uma dor de cabeça terrível e a sensação de que algo fundamental havia mudado dentro dele. Inicialmente, tentou se convencer de que tudo havia sido um sonho, um pesadelo vívido causado pelo estresse e pela falta de sono. Mas quando chegou à cozinha para tomar café, encontrou Mariana sentada à mesa, ainda em seu roupão, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Bom dia, ele disse hesitante, notando que ela havia preparado café apenas para uma pessoa. Sente-se, ela disse, indicando a cadeira à sua frente. Sua voz estava calma, mas havia uma firmeza nela que Ricardo não reconhecia. Ele se sentou, o coração começando a bater mais rápido. Mariana, o que está acontecendo? Ela o estudou por um longo momento antes de falar. Noite passada você gritou dormindo. Quando vim ver se estava tudo bem, você estava murmurando o nome de uma mulher. Helena. O sangue de Ricardo congelou em suas veias. Ele não tinha consciência de ter falado o nome da mulher de branco, mas aparentemente seu subconsciente havia traído seus segredos. Eu não sei do que você está falando, ele mentiu, mas sua voz soava fraca e pouco convincente. Ricardo, Mariana disse suavemente. Nós precisamos conversar. De verdade. Sem mentiras. Sem evasivas. Nossa família está se desmoronando, e eu nem sei por quê. E foi então que a barragem se rompeu. Talvez fosse o encontro da noite anterior, talvez fosse a culpa acumulada, ou talvez fosse simplesmente o amor que ele sentia por sua família. Mas Ricardo começou a falar. Contou tudo, sobre os encontros com a mulher de branco, sobre a história que Sebastião havia revelado, sobre seus próprios pensamentos e fantasias que havia tentado esconder. Mariana ouviu em silêncio, sua expressão passando por várias emoções. Choque, dor, confusão e, finalmente, uma compreensão profunda. Você acredita que ela é real? Mariana perguntou quando ele terminou. Eu não sei mais no que acreditar, Ricardo respondeu honestamente. Mas sei que, real ou não, ela me fez perceber coisas sobre mim mesmo que eu não queria ver. Mariana estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Ricardo, todos nós temos pensamentos sobre outras possibilidades, outras vidas. Isso é humano. O importante é o que escolhemos fazer com esses pensamentos. E o que você escolhe fazer agora? Ele perguntou, temendo a resposta. Eu escolho lutar por nossa família, ela disse firmemente. Mas você precisa escolher também. Precisa decidir se quer ser o homem que eu me casei, ou se quer se tornar outro clichê de meia-idade que joga tudo fora por fantasias que nunca vão se realizar. A quarta aparição. O teste final. Durante as semanas seguintes, Ricardo se esforçou para ser o melhor marido e pai. Ele passou mais tempo com as crianças, levou Mariana para jantares românticos, e se afastou conscientemente de situações que poderiam alimentar suas fantasias sobre outras mulheres. Por um tempo, pareceu que as coisas estavam funcionando. A família Santos estava mais unida do que havia estado em meses, e Ricardo começou a acreditar que talvez tivesse passado no teste da mulher de branco. Mas então veio a quarta aparição.
Ricardo estava dirigindo para a cidade numa tarde de sábado para buscar suprimentos para a fazenda, quando a viu caminhando pela estrada, em plena luz do dia. Dessa vez, ela não estava pedindo carona ou bloqueando seu caminho. Estava simplesmente caminhando, seu vestido de noiva manchado brilhando sob o sol. Quando ela viu seu carro se aproximando, acenou para ele, como se fossem velhos amigos. Contra seu melhor julgamento, Ricardo parou. Olá, Ricardo, ela disse, se aproximando da janela. À luz do sol, ela parecia ainda mais espectral do que na escuridão. Sua pele era translúcida, e ele podia ver veias azuis serpenteando sob a superfície. Como vão as coisas em casa? Melhor, ele respondeu cautelosamente. Muito melhor. Que bom, ela sorriu, mas não havia sinceridade naquele sorriso. E aquela mulher bonita da loja de sementes? Você ainda para falar com ela toda vez que vai à cidade? O coração de Ricardo disparou. Era verdade que ele ainda sentia uma atração pela proprietária da loja de sementes, uma viúva de 40 e poucos anos que sempre flertava levemente com ele. Mas ele havia resistido à tentação, mantendo suas interações estritamente profissionais. Eu não fiz nada, ele disse defensivamente. Ainda não, ela repetiu as mesmas palavras da segunda aparição. Mas você quer, não é? Você imagina como seria estar com ela. Você compara ela com sua esposa. Ricardo não respondeu, porque não podia negar a acusação. Sabe o que eu acho, Ricardo? Ela continuou, sua voz assumindo um tom quase maternal. Eu acho que você é como todos os outros homens, fraco, egoísta, incapaz de ser verdadeiramente fiel. A única diferença é que você ainda não teve a oportunidade certa. Isso não é verdade, ele protestou, mas sua voz soava incerta. Não é? Então prove para mim. Ela apontou para uma estrada lateral que Ricardo conhecia bem. Levava diretamente para a loja de sementes. Vá até lá agora. Ela está sozinha na loja hoje. O funcionário dela saiu cedo. Ela vai flirtar com você como sempre faz. E desta vez, quando ela sugerir que vocês tomem um café juntos, você vai aceitar. Ricardo sentiu como se estivesse numa encruzilhada literal e metafórica. E se eu recusar? Então talvez, apenas talvez, você prove que é diferente dos outros. Seus olhos brilharam com uma luz perigosa. Mas se você for até lá, se você se permitir ser tentado, bem, então você descobrirá exatamente o que acontece com homens como meu falecido marido. Sem outra palavra, ela desapareceu, deixando apenas o cheiro de flores mortas e uma escolha impossível. A encruzilhada. A decisão que define o destino. Ricardo ficou parado na estrada por vários minutos, o motor do carro funcionando em marcha lenta, olhando para a entrada da estrada lateral. Sabia que se seguisse por ali, estaria tomando o primeiro passo real em direção à traição que vinha fantasiando há meses. Mas algo mais forte do que a curiosidade o puxava naquela direção. Era como se uma força sobrenatural estivesse influenciando sua decisão. Finalmente, ele virou o volante e seguiu pela estrada lateral. A loja de sementes ficava em uma casa colonial convertida, cercada por jardins exuberantes que serviam como vitrine dos produtos vendidos. Quando Ricardo estacionou em frente ao estabelecimento, pode ver através da janela que Ana Paula, a proprietária, estava sozinha, organizando sacos de fertilizante atrás do balcão. Ana Paula era uma mulher atraente de 45 anos, com cabelos castanhos claros sempre bem arrumados e um sorriso caloroso que sempre fazia Ricardo se sentir bem-vindo. Ela havia enviuvado 3 anos antes, quando o marido morreu em um acidente de trabalho, e desde então tocava a loja sozinha com a ajuda de um funcionário. Quando Ricardo entrou, ela imediatamente iluminou o rosto com um sorriso. Ricardo! Que surpresa boa! Não esperava vê-lo hoje. Olá, Ana Paula. Vim buscar alguns suprimentos para a semana que vem. Ele se esforçou para manter a voz casual, mas havia uma tensão no ar que não conseguia ignorar. Claro, me diga o que precisa. Ela se aproximou, ficando mais perto dele do que era necessário para uma transação comercial normal. Ricardo pode sentir seu perfume, algo floral e feminino que contrastava drasticamente com o cheiro enjoativo que sempre acompanhava a mulher de branco. Enquanto ela separava os itens de sua lista, Ana Paula mantinha uma conversa casual, mas Ricardo notou que ela tocava seu braço com mais frequência do que o normal, e que seus sorrisos duravam um pouco mais do que deveriam. Você sabe, ela disse quando terminaram de carregar os suprimentos no carro, eu estava pensando em fechar a loja mais cedo hoje. Faz muito tempo que não tenho uma tarde livre. Você gostaria de tomar um café comigo? Conheço um lugar muito aconchegante na cidade. E lá estava, exatamente como a mulher de branco havia previsto. O convite estava feito, e Ana Paula o olhava com expectativa,
seus olhos marrons brilhando com um interesse que ia muito além do profissional. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Parte dele queria aceitar desesperadamente. Ana Paula era atraente, interessante, e obviamente estava interessada nele. Seria tão fácil dizer sim, tão simples dar aquele primeiro passo. Mas então ele pensou em Mariana, em casa, provavelmente preparando o almoço para a família. Pensou em Pedro e Sofia, que estavam planejando assistir a um filme com ele naquela noite. Pensou na conversa que havia tido com sua esposa, e na promessa silenciosa que havia feito de ser um homem melhor. E então, numa clareza súbita que o surpreendeu, ele percebeu que a escolha não era entre Ana Paula e Mariana. Era entre o homem que ele era e o homem que ele poderia se tornar. Ana Paula, ele disse suavemente, você é uma mulher maravilhosa, e qualquer homem seria sortudo em ter sua companhia. Mas eu sou casado, e amo minha família. Não seria justo com você nem comigo aceitar esse convite. O rosto dela corou ligeiramente, mas ela sorriu com graciosidade. Eu entendo, Ricardo. E respeito isso. Na verdade, isso só confirma que você é o tipo de homem que eu pensava que fosse. Quando Ricardo dirigiu de volta para casa, sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez em meses, sentia-se verdadeiramente livre. A revelação final. O confronto definitivo. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Ricardo contou para Mariana sobre o encontro com Ana Paula e a escolha que havia feito. Esperava que ela ficasse chateada por saber que outra mulher havia flertado com ele, mas em vez disso, ela apenas sorriu e o beijou suavemente. Eu sempre soube que você faria a escolha certa, ela disse. Só estava esperando você descobrir isso sozinho. Eles estavam abraçados no sofá da sala quando ouviram uma batida suave na porta. Era quase meia-noite, tarde demais para visitas, mas algo disse a Ricardo que ele sabia exatamente quem estava do outro lado da porta. Fique aqui, ele disse para Mariana, mas ela balançou a cabeça. Não. Se isso tem a ver com aquela mulher que você me contou, então é problema nosso, não só seu. Juntos, eles foram até a porta. Ricardo a abriu lentamente, e lá estava ela, a mulher de branco, mas completamente transformada. Seu vestido de noiva agora estava limpo e brilhante, seus cabelos perfeitamente arrumados, e seu rosto irradiava uma paz que Ricardo nunca havia visto antes. Helena, ele disse, surpreendendo-se ao pronunciar seu nome em voz alta pela primeira vez. Olá, Ricardo. Olá, Mariana. Ela sorriu para ambos, e desta vez o sorriso era genuíno, cheio de calor. Vim me despedir. Se despedir? Mariana perguntou, e Ricardo ficou impressionado com a calma de sua esposa diante da aparição sobrenatural. Sim, vocês passaram no teste. Provaram que o amor verdadeiro ainda existe, que nem todos os homens são como aquele que me traiu há tanto tempo. Ela olhou diretamente para Ricardo. Você teve a oportunidade perfeita para trair sua família, e escolheu ficar ao lado deles. Isso quebrou a maldição que me prendia a este lugar. A maldição? Ricardo perguntou. Eu estava condenada a assombrar esta região até encontrar um homem casado que provasse que a fidelidade ainda existe no mundo. Você foi esse homem, Ricardo. Sua escolha hoje não apenas salvou sua família, salvou minha alma. Helena começou a brilhar com uma luz suave e dourada. Agora posso finalmente encontrar João do outro lado. Posso finalmente descansar. Espere, Mariana chamou. Por que você escolheu Ricardo? Por que ele? Helena sorriu tristemente. Porque ele era exatamente como meu João, um homem bom que estava começando a se perder. Vocês sabem, no Narratis sempre contamos que as melhores histórias são aquelas onde as pessoas encontram sua redenção. Esta foi a história da redenção de vocês dois. Com essas palavras, ela começou a se desfazer como pétalas de flores carregadas pelo vento, sua voz ecoando suavemente enquanto desaparecia. Cuidem bem do amor que têm. É mais precioso do que imaginam. Epílogo. O recomeço. 2 anos se passaram desde a última aparição de Helena. A Fazenda Esperança prosperou como nunca antes, não apenas em termos de produtividade agrícola, mas como um lar cheio de amor e união familiar. Ricardo se tornou um homem diferente após os eventos daqueles meses assombrados. Mais presente com a família, mais grato pela vida que construiu, mais consciente das escolhas que fazia cada dia. Ele e Mariana renovaram seus votos de casamento no 2º aniversário do incidente, numa cerimônia simples na própria fazenda, cercados apenas pela família e amigos próximos. Pedro e Sofia, agora com 14 e 10 anos respectivamente, cresceram ouvindo a história da mulher de branco como uma lenda familiar. Uma lembrança de que o amor verdadeiro sempre triunfa sobre a tentação e a traição.
Sebastião Ferreira, o velho caseiro, morreu pacificamente em seu sono 6 meses após os eventos. Mas não antes de contar a Ricardo que, pela primeira vez em décadas, a estrada da fazenda estava verdadeiramente em paz. Não há mais lágrimas naquela terra, foram suas últimas palavras sobre o assunto. A história da mulher de branco da Fazenda Esperança se espalhou pela região, tornando-se uma lenda local que os mais velhos contam aos mais novos. Alguns dizem que é apenas superstição, mas os motoristas que trafegam pela estrada solitária à noite juram que às vezes veem uma luz dourada dançando entre as árvores, não mais ameaçadora, mas protetora, como se um espírito benevolente estivesse guardando as famílias da região. Ricardo ainda trabalha na fazenda, mas agora também dedica tempo a aconselhar outros casais que passam por dificuldades matrimoniais. Sua experiência com Helena lhe ensinou que os verdadeiros fantasmas que assombram os relacionamentos não são seres sobrenaturais, mas nossas próprias fraquezas, medos e tentações não confrontadas. O amor, ele costuma dizer para aqueles que procuram sua ajuda, não é um sentimento que simplesmente acontece. É uma escolha que fazemos todos os dias, especialmente nos momentos mais difíceis. E nas noites em que a lua cheia brilha sobre a Fazenda Esperança, Ricardo ainda olha pela janela em direção à estrada onde tudo começou. Mas agora, em vez de medo, sente apenas gratidão. Gratidão por ter encontrado seu caminho de volta para casa, e por ter aprendido que às vezes são os fantasmas do passado que nos ensinam a valorizar o presente. Se você gostou desta história assombrada de amor, redenção e segundas chances aqui no Narratis, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais mistérios que mexem com nossas emoções, e compartilhar nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro pode vencer qualquer tentação? Compartilhe este vídeo com aqueles amigos que adoram uma boa história de fantasma com lição de moral, e nos conte se você já teve alguma experiência sobrenatural em estradas solitárias. Seu relato pode ser a próxima história que contaremos aqui no canal. Lembrem-se, nem todos os fantasmas vêm para nos assombrar, alguns vêm para nos ensinar. E às vezes, as aparições mais aterrorizantes são aquelas que nos mostram a verdade sobre nós mesmos. Até a próxima história, e que vocês sempre façam as escolhas certas quando estiverem na encruzilhada da vida.